E o que me deixou mais triste, mais chateado, foi ver a distância que o São Paulo tá disso tudo, né? A gente vai ter a final de Flamengo e Palmeiras mais uma vez, o que eu tô acostumando chamar agora de o Barcelona e o Real Madrid do Brasil, né? Que é o que está se transformando. Veja também nesse vídeo. São Paulo fecha negócio de 120 milhões. Ponta esquerda ambidestro e polivalente assina com o tricolor. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Quer dizer, na verdade hoje, o Caleri voltou a participar do aquecimento com bola, falando aí de campo. Será que é uma boa notícia aí para o torcedor São Paulino? Tem chance do Caleri voltar ainda no final dessa temporada? Eu confesso que se isso acontecer, ficarei muito surpresa, Valentim. Não, tem chance. Inclusive, depois da eliminação para a LDU, a gente chegou a perguntar diretamente para ele numa zona mista, ele falou que tinha chance de voltar ainda esse ano. Ele tem treinado, não com bola, né, mas ele tem feito exercícios com bola de aquecimento, então treina com os companheiros. Hoje, por exemplo, teve o treino aberto, ele treinou os primeiros 15 minutos, depois ele subiu junto com o Mike, se eu não me engano, para o segundo campo para fazer exercícios de fisioterapia. Então, o São Paulo acredita que dá para jogar, mas não vai forçar absolutamente nada. Até porque o ano do São Paulo... Até foi uma frase que usaram. Se o São Paulo tivesse na Libertadores, talvez não, né? Com certeza o processo teria sido mais acelerado. Mas agora que o São Paulo vive essa crise de lesão, não vai ter pressa alguma para o Caleri jogar. Eu ainda falei, é coisa de uma 38ª rodada aos 35 do segundo tempo, né? A pessoa falou, precisa? Faz sentido? Não é melhor já preparar para o ano que vem? Ele quer jogar, ele quer muito jogar. Aspa foi, ele é um louco. A gente precisa dar uma segurada nele, inclusive. Um dirigente falou isso pra mim. Eu imagino a ansiedade do jogador, né? Até porque o Caleri perdeu boa parte da temporada, uma lesão muito grave no joelho, precisou passar por uma cirurgia. Enfim, aquela lesão que todo jogador teme. Mas voltar aos 35 do último jogo da temporada, que a gente não sabe quanto vai estar valendo. Enfim, né? Mas jogador é assim, né, gente? A fominha quer jogar. Agora, Valentim, já tá rolando planejamento para a próxima temporada. Tá aquele fim de ano, e agora teve uma vitória, deu uma melhoradinha, mas aquele fim de ano meio melancólico, né? E já tá de olho, assim, em perfis para fazer contratações. E aí, um ponto que eu acho relevante será que o que fez essa temporada fica de lição para não repetir? Trazer, talvez, jogadores badalados, caros, mas que, por força do destino que seja, não conseguiram entregar o que São Paulo precisa? O São Paulo não vê um Oscar da vida, um Lucas ou um Luiz Gustavo como jogadores caros. Ele vê como uma oportunidade de mercado e lamenta que como eles... um salário de 2 milhões por mês não é caro, gente? É que veio de graça. Então, a ideia é que o custo da contratação é diluído ao longo do tempo. Mas o São Paulo reconhece que foi eu não ouvi a palavra fracasso, mas o São Paulo reconhece que não foi um ano bom. Até perguntei do Oscar e aspa, foi muito, muito ruim o ano do Oscar. Por questões óbvias, ele fraturou 3 vértebras, não dá para falar que é dá pra falar que é um azar, né, de certa forma. Então, mas lógico, né, agora tem a questão muscular com a panturrilha. Enfim, basicamente, São Paulo vai buscar um perfil de reforço mais jovem, porque angariado pela crise de lesão, né? E é óbvio, né, um jogador mais velho sempre tende a ter sempre está mais propício a se lesionar. A questão é especificamente quanto vai gastar. E aí tem o teto do FDIC, tudo isso imposto. Basicamente vai seguir a mesma coisa. Empréstimo, oportunidade de mercado, mas jogadores um pouco mais jovens, talvez na faixa assim, dos 30 anos no máximo. Não dá para esperar uma janela muito robusta aí do São Paulo na próxima temporada, né? Tá tentando lidar com essa realidade financeira. Mas é considerado uma janela importante, porque até fizeram a conta, 4 das primeiras rodadas do Brasileirão vão estar dentro da janela e as outras 14 vão estar fora. Então, praticamente, o primeiro turno inteiro depende da primeira janela. Normalmente, o que se faz? Entra com um time prévio no Paulistão e no começo do Campeonato Brasileiro e na segunda janela, na janela de meio do ano, aí sim você vai e ataca com mais afinco. São Paulo não. São Paulo já vai querer atacar nessa primeira janela. Mas, de novo, de acordo com o que o orçamento permite dentro do FDIC. De acordo com a realidade, né? O famoso é o que tem para hoje. E falando de Oscar e Lucas, não acho que seja culpa dos jogadores, né? É uma fatalidade eles se machucarem, mas não correspondeu o que se esperava, né? Desses jogadores que tem história, especialmente o Lucas, né? Um jogador super importante, uma super referência aí para o São Paulo. Enfim, Valentim, foi curtinho, mas... Em junho serão vendidos por 4 milhões de euros. Eu acho que é tipo isso, entendeu? Mas esse que é o problema, Motinha. Quando você começa a impor um número, sem saber como é que são esses moleques, tá ligado? Quem que tá Copa pronto, São né? Paulo, exato, Copa São Paulo, você precisa olhar ali com carinho o que presta pra jogar no time de cima. E mesmo que seja 8, ou mesmo que seja 4, mas você precisa... Nem todo mundo vai conseguir. Pincelar, assim, tipo, olhando a competição e falar, esse moleque eu confio, esse aqui eu acho que cabe. Mas você sabe que a grande observação, mano,
às vezes não é a Copa São Paulo propriamente, porque eles disputam torneios de base o ano inteiro. Sim. Então, por exemplo, teve agora, o São Paulo vai para a final com o Santos do Sub-20 paulista, né? Perfeito. Tem muita observação nesses campeonatos também, sabe? Sim. Tem muita observação. O Antony, se eu não me engano, ele era reserva. E depois, no meio do torneio, ele começou a titular e aí... Não saiu mais, né? Não saiu mais. Pô, fazendo sucesso hoje lá no Betis, né? Sim. Fazendo Então, sucesso. mas o comentário aqui, Sombra, tá atrelado justamente a você olhar o time jogando E e o que analisar você ali precisa. realmente o que você precisa e se tem a condição de ir pro time de cima. Mas não estipular, olha, obrigatoriamente tem que subir Às vezes você precisa de um lateral, o moleque não tá pronto ainda. Aí sobe umas tranqueiras, igual o Corinthians lá, Léo Maná. Não, pra subir tranqueira, Sabe? é melhor não subir. Exato. É. E aí começou essas coisas. Primeiro passo aí do São Paulo para rejuvenescer o time e buscar mais jogadores jovens no mercado. Vai ter uma colagem. E o que me deixou mais triste, mais chateado, foi ver a distância que o São Paulo tá disso tudo, né? A gente vai ter a final de Flamengo e Palmeiras mais uma vez, o que eu tô acostumando chamar agora de o Barcelona e o Real Madrid do Brasil, né? Que é o que está se transformando no futebol brasileiro. A gente vai ter mais uma vez uma final entre esses dois clubes, merecida, né? Uma merecida final. Aliás, o Palmeiras merece ser campeão por tudo que fez durante a campanha e também pelo que fez nesses jogos de semifinal. E o Flamengo também merece por tudo que fez, pela reconstrução, por tudo. Esses times não estão aí à toa, eles não estão aí por acaso. E eu, olhando para a situação do São Paulo, vendo o que está sendo feito nos últimos 15 anos e vendo principalmente o que vai ser feito a partir de agora, com os conchavos políticos dessa gente que destrói o São Paulo há tanto tempo, o que me entristeceu ontem, o que me deixou muito desanimado, e eu tenho certeza que muitos são paulinos também, foi olhar o quanto o São Paulo está distante disso. Eu acho que em relação ao jogo do Palmeiras, a gente pode fazer uma análise de suposições, a gente pode fazer algumas suposições aqui, como, por exemplo, eu fico me perguntando como a diretoria do Palmeiras, a presidência do Palmeiras, o diretor de futebol do Palmeiras, o treinador do Palmeiras reagiu com o grupo após a derrota por 3-0 lá no Equador no primeiro jogo. Como o treinador do Palmeiras cobrou os jogadores, como os jogadores do Palmeiras foram cobrados, como a diretoria do Palmeiras cobrou esses jogadores. Isso tudo é suposição, a gente nunca vai saber como os bastidores do que aconteceu. Mas eu acho que a gente pode ver, mesmo estando de fora, mesmo olhando de longe, a gente pode perceber e fazer algumas perguntas que a gente já tem a resposta. Por exemplo, eu pergunto a vocês o seguinte: quantos jogadores do Palmeiras decisivos, que ganham 2, 3 milhões, 1 milhão, quantos jogadores decisivos estavam fora ontem da partida mais importante do ano por lesão? Quantos jogadores estavam no departamento médico do Palmeiras? Pela primeira vez, segunda, terceira, quarta vez? Quantos atacantes do Palmeiras, importantes, decisivos, estavam fora do jogo, ficaram fora do jogo por lesão de ligamento? Uma única lesão de ligamento, a mesma lesão, né? Quantos jogadores do Palmeiras estavam fora do jogo de ontem? Quantos jogadores do Palmeiras se lesionaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes no mesmo lugar e não jogaram ontem porque estavam lesionados de novo no mesmo lugar? Quantos jogadores a diretoria do Palmeiras contratou porque o jogador, ou o empresário, ou o staff do jogador é amigo do diretor de futebol? Eu acho que nenhum. Eu posso estar enganado, mas eu acho que nenhum. Quantos jogadores o Palmeiras contratou em fim de carreira, com histórico de lesão, para vir se encostar no Brasil aqui, ganhando 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões? Quantos jogadores do Palmeiras com lesão muscular, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, treinaram na chuva na véspera do jogo, como aconteceu com o Marcos Antônio? Quantos jogadores do Palmeiras ontem que classificaram o time para a final da Libertadores estavam com salários atrasados, com direito de imagem atrasado? Quantos? Eu tô falando tudo isso, gente, porque aqui no canal a gente tem uma postura, sempre teve uma postura de defender a instituição, né? A instituição sempre veio em primeiro lugar. A instituição sempre veio primeiro do que qualquer jogador, do que qualquer dirigente, do que qualquer ex-jogador, ídolo. A instituição sempre veio em primeiro lugar. A minha preocupação é com a instituição. Os nomes que estão lá vão e voltam, vão e somem, desaparecem, outros surgem.
Infelizmente, hoje, na direção do São Paulo, a gente tem os mesmos nomes há pelo menos 15 anos e vão continuar por aí, que eu vou falar para vocês os conchavos políticos que estão sendo feitos, um vídeo até especial falando sobre isso. Mas eu adianto para você que nada vai mudar, absolutamente nada vai mudar. A tendência que piore é muito grande, porque as pessoas que estão no São Paulo hoje, o único objetivo delas, a única preocupação delas é se perpetuar no poder. É continuar o mesmo grupo que está lá, continuar fazendo as mesmas coisas, porque eles não têm capacidade de fazer diferente e eles não têm o menor interesse de que alguma coisa mude, de que as coisas realmente façam com que o São Paulo volte a ser o gigante que sempre foi. Eu não vou ficar repetindo aqui o quanto o São Paulo foi destruído. Eu não vou ficar repetindo aqui para você o quanto o São Paulo foi explorado na mão dessa gente, o quanto o São Paulo se apequenou, o quanto o São Paulo hoje é minúsculo, o quanto o São Paulo hoje é um coadjuvante do futebol brasileiro e vai permanecer assim por muito tempo. O que vai acontecer nos próximos anos, pelo que a gente está vendo, se não acontecer uma mudança estratosférica no São Paulo, e não se iluda, porque essa mudança estratosférica não vai acontecer, o São Paulo vai ser o coadjuvante que é hoje para menor. Vai ser cada vez menor. O São Paulo pode ganhar um Campeonato Paulista, pode chegar numa semifinal de Libertadores, pode até ser campeão de um torneio de tiro curto, como Copa do Brasil, se acontecer um novo milagre, como aconteceu em 2023. Mas a gente não pode se iludir, e foi isso que me deixou muito entristecido, é que o São Paulo protagonista, o São Paulo gigante, o São Paulo com jogadores com vergonha na cara, com jogadores que ganham em dia, que recebem o salário em dia, com jogadores de qualidade, com jogadores preocupados em honrar a camisa que eles vestem, uma diretoria competente, idealistas que pensem primeiro no São Paulo e não no próprio umbigo, e não na própria vaidade, e não na própria soberba que o cargo pode oferecer, a gente não vai ter mais. A gente não vai ter mais. A tendência, eu falo tendência porque eu não gosto de fazer previsão, mas a tendência é que a gente veja o que aconteceu ontem com o Palmeiras e anteontem com o Flamengo, acontecer por muito mais vezes, por méritos, por capacidade, por competência. E a gente está vendo uma tendência muito grande dos outros clubes que, por enquanto, não estão se mexendo, mas isso não é um problema nosso, né? Que eles continuem atrás, que o Palmeiras e Flamengo continuem nadando de braçada no futebol brasileiro. Isso é ruim, eu acho ruim não só para nós, torcedores, né, dos outros clubes, mas é ruim para o futebol brasileiro. Só que eu acho que o mérito, a competência tem que ser aplaudido. O mérito e a competência precisam ser enaltecidos. Quando você desmerece a competência, quando você desmerece conquistas importantes, como foi a do Flamengo na quarta-feira do Palmeiras ontem, você enaltece a incompetência, você destaca a incompetência. O meu medo do São Paulo hoje, o meu maior temor em relação ao São Paulo, é que eu vejo que alguns clubes que estão numa situação parecida ou até pior que o São Paulo já estão se mexendo para que as coisas mudem. Eu aposto com vocês que o Corinthians, por exemplo, não fica nessa situação que está por muito mais tempo. Não fica. O Corinthians não vai ficar anos vivendo o que está vivendo, porque alguma coisa vai ser feita. A pressão que existe no Corinthians, eu não sei se é por parte só dos torcedores, sinceramente não sei. Mas acho que a mobilização que já acontece hoje no Corinthians vai fazer com que as coisas mudem lá, primeiro do que vão mudar no São Paulo. No Santos, que também é um clube que foi destruído por incompetência, por má gestão, por tudo que a gente está vendo acontecer no São Paulo, também acontecer no Santos, eu acho que também o Santos tem muito mais possibilidade que as coisas mudem para o Santos primeiro do que mudem no São Paulo. Porque nesses clubes, eu estou pegando esses clubes especificamente, mas você pode usar outros clubes também de exemplo, nesses clubes existe uma urgência maior para que as coisas mudem. Existe uma preocupação, existe um olhar para que, diferente do que acontece no São Paulo. Hoje, se você perguntar para o presidente do São Paulo, Júlio Casares,
ele fazer uma análise da gestão dele, eu tenho certeza que ele vai dizer para mim e para você que ontem surgiu o nome do Pinotti, muita gente falou, pô, o Pinotti, como é que vai ser essa questão aí das coisas todas? Será que o Pinotti pode ser um candidato também? Lembrando, o Pinotti, ele estava na oposição em 2020, tá? Ele estava do lado do Marco Aurélio Cunha, do Roberto Natel, daquele pessoal lá. Depois, na eleição de 2023, ele migrou para a situação, ele está até hoje dentro da considerada situação, mas, como eu venho falando com vocês, há uma conversa sobre o Pinotti estar fazendo algum tipo de trabalhos dentro do social, financiando campeonatos, muita gente entende isso, movimentando o dia a dia do clube social com aportes em determinados esportes, com determinadas áreas, e muita gente entende isso como um caminho, como um embrião de uma possível candidatura. O Pinotti não poderia ter sido candidato, nem teria força antes. Dessa vez, se ele quiser ser candidato e conseguir angariar aliados para que uma chapa encampe ele como principal nome desta chapa, ele poderia ser candidato e, obviamente, ele não será candidato como sucessor indicado pelo Júlio Casares. Nada indica isso hoje. Ele teria que retornar para a oposição e conseguir, com a cisão de membros da situação atual, angariar apoio de quem sai da situação, angariar apoio de quem está na oposição, conseguir ser o principal nome desses todos, e aí sim ser formada essa chapa. Lembrando que só se formam 2 chapas, porque para cada chapa você precisa de 55 vitalícios. São 160. Se você somar 2 chapas, já dá 110, com mais 55 seriam necessárias, precisaria de 165 vitalícios, e não é possível. Então você não forma 3 chapas, só para vocês entenderem como é que funciona na questão da política com relação a essa situação como um todo, tá? E aí eu vou dizer para vocês exatamente o que eu falei com o Pinotti ontem, que muita gente me pediu, eu mandei a mensagem para ele em live, para a gente conversar, para a gente fazer as coisas. Então tá aqui, falei com ele quanto tempo, né, que tinha mandado a mensagem, falei, ó, muita gente me pergunta sobre uma possível candidatura para 2026. Sei que ainda é cedo, é um tema delicado, mas tem algo que você intencione verbalizar a respeito hoje? Ou seja, tipo, eu sei que é difícil falar sobre isso. E ele falou, realmente faz um tempo que a gente não fala, como é que você tá? Ele falou assim, olha, isso aqui é muito importante, tá? E aí eu vou dizer isso aqui para vocês entenderem, tá? É muito importante vocês entenderem isso aqui, vocês ouvirem exatamente o que eu estou falando aqui. Tenho sido muito procurado para essa difícil missão de poder se candidatar a presidente. Mas permaneço no momento com a ideia de não sair candidato. Veremos o que acontece nas próximas semanas. Eu agradeci, falei muito obrigado pela sua resposta. Tem muita gente que fala sobre sua possível candidatura. Eu falei, inclusive, disse para ele, eu acho que você teria mais chance em 2029, pelo que eu vejo do cenário, que eu escuto. Mas, enfim, muita gente pergunta sobre sua possível candidatura, muita gente tem essa expectativa. Aí eu falei, se puder comentar comigo, até para a gente esclarecer para a torcida e a gente evitar desentendimento ou ruído de comunicação, sempre que quiser me procure, podemos falar para esclarecer da melhor forma possível. E ele falou, nos falamos com certeza, sou transparente e o meu maior interesse é circular verdades. Meus amigos, então assim, mais do que falar que eu apurei, ou do que, eu acho, eu ouvi, alguém me contou, alguém me disse, alguém fez alguma coisa, eu fui lá e procurei o próprio para a gente poder falar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele não será candidato? Não. Mas é uma resposta de panorama, de cenário momentâneo, para a gente entender como é que está a situação do Pinotti agora. E ele falou, tenho sido procurado para esta difícil missão de poder ser candidato e poder participar da eleição como um candidato. Segunda coisa que ele disse, neste momento ainda não pretendo me ver como candidato, ou seja,
Por mais que o Pinotti se fortaleça, isso pode mudar, obviamente, as pessoas podem chegar e falar assim, ele pode sentir que ele falou assim, opa, o cenário mudou e eu estou vendo perspectiva. As coisas estão caminhando, eu estou vendo que eu tenho espaço. Ele pode acabar se candidatando. Isso é uma coisa que é natural, pode acabar acontecendo. Até porque, se fosse eu, vou dizer para vocês, eu acho que está certo. Se fosse eu, também diria que não, que nesse momento também não me consideraria candidato. Então, é um cenário de momento, mas melhor do que especular, melhor do que criar factoides, do que inventar fatos e criar ilusões, ficar especulando, ficar inventando, criando fake, um monte de coisa, como eu vejo as pessoas fazendo. Melhor é isso, você consultar os interlocutores diretamente, esclarecer para vocês, para o público em geral, e como eu falei para vocês, tem um monte de conselheiro que assiste a live, tem um monte de sócio que vê as coisas. Essa é a resposta do Pinotti de momento. Pinotti que já foi, trabalhou no marketing, na comunicação, no seu primeiro approach com o clube em 2015, em 2016 continuou no clube, em 2017 assumiu a diretoria de futebol, saiu no final do ano por conta de uma campanha muito ruim, a gente teve uma campanha muito complicada, e o Raí assumiu o seu lugar, e desde então o Pinotti ele vem trabalhando mais na parte de bastidores e cenário político até esses últimos tempos em que ele se aproximou um pouco mais e está mais próximo da gestão. Bom, vou falar com vocês sobre a reunião de ontem. 2 pontos importantes que eu já tinha comentado com vocês. Primeiro, a reunião não era para decidir quem fica e quem sai, era uma reunião de alinhamento financeiro, de perspectivas, de possibilidades, de cenários, quem a gente pode contratar, o que a gente quer para o ano que vem, quanto a gente tem de verba, o que a gente precisa, quanto a gente tem previsto para gastar no futebol, quem a gente precisa tirar, quem a gente precisa trazer, como a gente precisa mudar as coisas. Entre as decisões da diretoria, que foi uma coisa que deveria ter sido feita no ano passado, 2024 para 2025, e não foi feita, está a obrigatoriedade de utilização de jovens da categoria de base. Não é mais uma decisão, eu vou avaliar se eu utilizo ou se eu não utilizo. A transição do ano passado com relação ao Zubeldia foi péssima. Por quê? Porque a gente tinha Moreira, William Gomes, Henrique Carmo, Lucas Ferreira, Rian Francisco, Matheus Alves, a gente tinha uma leva de jogadores bons, promissores, Hugo, e a gente não utilizou. A gente, quando pouco que utilizou, a gente aproveitou e vendeu correndo depois, ou a gente utilizou no fogo, a gente não utilizou na transição correta. Foi um erro. A mudança de mentalidade e de diretriz para esse ano, ela já começa da premissa básica de o São Paulo tem que subir de 5 a 8 meninos já na final da Copa São Paulo para o início de 2026. Entre esses nomes que eu apurei e já trago para vocês que não tem muito segredo, tá? 1, Gustavo Santana. 2, Matheus Ferreira. 3, Paulinho. 4, Isaac. Quem mais que eu tinha colocado lá? Puta, eu tinha feito uma lista. 5, Pedro Ferreira. Eu vou botar aqui, até uma matéria no blog do São Paulo que eu escrevi direito. Deixa eu ver aqui a lista que eu botei. Que eu fico falando aqui, depois para voltar aqui a linha. Tá aqui, ó. Gustavo Santana, Isaac, Matheus Ferreira, Paulinho e Pedro Ferreira são nomes que para mim são certos, tá? Aí tem Jornen, Felisberto, Osório, Potts e Luciano, que também são outros nomes que podem acabar agradando. Zanqueta, meu Deus! Mas e o Luca, o JP goleiro e o Nicolas, por exemplo, que são nomes fundamentais. Gente, esses meninos já subiram. Esses meninos... mas eles não jogam sub-20? Sim. O Henrique Carmo também descia, jogava e tudo, mas são meninos que já são considerados do plantel profissional. É diferente. Uma coisa é você falar, eu subi, se ano que vem eles falarem que subiram o Luca, vai ser ridículo, porque o Luca já jogou até Libertadores, fez gol Libertadores. O Luca, ele joga no sub-20, ele desce, mas o Luca, ele é já do profissional, gente, pelo amor de Deus. Passou o ano todo treinando profissional, você vai dizer que o Luca está subindo? Seria ridículo, seria uma mentira. Então, o que eu estou falando para vocês são de nomes, entre 5 a 8 nomes, já dei aqui para vocês 1, Gustavo Santana, 2, Isaac, 3, Matheus Ferreira, 4, Paulinho, 5, Pedro Ferreira. Esses são 5 nomes certos. Os outros 3 nomes já disse para vocês outras possibilidades, mas o Luca, o JP e o Nicolas não estão nessa lista dos meninos. Então, o que muda para mim que melhora? A diretriz
dada já para o início do ano e aprovada pelo Crespo, porque uma coisa falou assim, eu vou dar diretriz e não sei o quê. O Zubeldia não curtia muito. Essa é a grande verdade. A gente sabe disso. O Zubeldia não curtia muito. O São Paulo tem essa possibilidade de incorporar esses jogadores. O Crespo ficou de avaliar a possibilidade de receber de volta ou ter atletas novamente no grupo. Temos Moreira emprestado para o Porto, que não parece que vai ser comprado. Pelo menos a sinalização de momento, o Moreira nem faz parte do plantel principal do Porto. 2, o Eric, que está no Vitória. E 3, o Ibali. São 3 jogadores que o São Paulo poderia, talvez, integrar e trazer para dentro do grupo, caso o Crespo entendesse que valesse a pena. Essa decisão vai ser exclusivamente do Crespo na tomada de decisão desses 3 jogadores. Caso o Crespo não queira integrar esses jogadores, por quê? Porque já tem Cedric, Mailton e Mike no grupo hoje, e ainda tem o Felisberto, que pode subir para poder participar mais ativamente do profissional no ano que vem. O Crespo vai avaliar se ele quer ou não quer, se ele está afim ou não está afim de ter esses jogadores, o Moreira junto, ou se ele vai sinalizar alguma outra coisa para poder fazer isso. Como eu falei para vocês, o Crespo vai ter a autonomia da tomada de decisão. Essa decisão foi tomada ontem? Não, já tinha dito que não seriam tomadas essas decisões. Era uma reunião de alinhamento. O São Paulo anunciou há alguns dias que não atuará mais como mandante no estádio do Morumbis devido à agenda de shows programados para o próximo mês. Ao todo serão 6 eventos, todos organizados pela Live Nation com uma expectativa de arrecadação de cerca de 20 milhões de reais em valores líquidos. A Live Nation possui um contrato com o São Paulo até 2031, com projeções de arrecadação de minimamente 180 milhões de reais. O clube espera receber cerca de 6 shows por ano, e a próxima temporada já terá a turnê do cantor The Week marcada para os dias 30 de abril e 1º de maio. E aí, torcedor, você é a favor do São Paulo alugar o Morumbis visando arrecadar mais dinheiro do que ganharia com a bilheteria dos jogos? Não deixe de opinar, pois a sua opinião é muito importante para que a diretoria saiba o que pensa o torcedor sobre esse tema tão polêmico. Agora vamos trazer informações exclusivas sobre a extensão de vínculo do tricolor com uma das melhores joias da base. Estamos falando de TT. O jogador teve o seu nome publicado no BID da CBF. Formado nas categorias de base de Cotia, o atleta tinha seu vínculo original até a metade de 2026, mas, após negociações bem-sucedidas com seus agentes, o novo contrato agora se estende até 2029, além de incluir um aumento em seu salário, o que blinda a joia. Com multa estipulada em cerca de 60 milhões de euros, o São Paulo protege seus interesses financeiros e aumenta a segurança jurídica do vínculo. Na atual temporada, TT vem se destacando em campo, com um total de 33 partidas disputadas pelo Sub-20, somando ao seu registro 3 gols e 4 assistências. O desempenho do jogador já o levou a treinar em algumas oportunidades no centro de treinamento da Barra Funda, onde também despertou o interesse da comissão técnica do time principal, que observa seu potencial para o futuro. E a última que ficamos sabendo sobre o ponta ambidestro é que ele vai fazer parte da pré-temporada de 2026. Além de atuar como ponta esquerda, o jogador também pode ser usado como ponta direita e atacante. E aí, torcedor, agora falando sobre o futuro do São Paulo, você acredita que o tricolor pode voltar a ser o clube gigante respeitado como foi no passado? Gostaria de saber a sua opinião.